Moral abalada, mas ele tinha uma vantagem. Os franceses desprezavam seus 5.000 arqueiros galeses e ingleses. Em maioria eram camponeses, alguns eram criminosos. Mas todos eram endurecidos por anos de prática obrigatória com o arco longo, imposta pela lei inglesa. Todo domingo, após a igreja, os homens eram obrigados a treinar com o arco. Jogar outros esportes, literalmente ilegal. O arco longo em si era simples. Um bastão de madeira de teixo de 1,80 metros. Mas nas mãos certas, mortal. Um arqueiro experiente podia disparar 12 flechas por minuto. Atingir alvos a 230 metros de distância. Quase 2,5 campos de futebol. A força de tração era brutal, entre 68 e 82 quilos. Arqueólogos ainda identificam esqueletos de arqueiros do arco longo, pelas deformidades ósseas. O braço esquerdo era alongado, deformado por anos de tensão constante. Eduardo posicionou seu exército em um terreno elevado, forçando os franceses a atacarem subindo a colina. Ele dividiu suas forças em 3 linhas. Os arqueiros formaram um V entre elas, criando campos de tiro sobrepostos, uma zona de morte absoluta. Então ele fez algo que nenhum rei jamais ousara. Ele ordenou que seus cavaleiros desmontassem e lutassem a pé. Nobres ingleses lutando como infantaria. Era inédito, impensável. Mas Eduardo entendeu o que seus inimigos não entendiam. A era do cavaleiro montado estava terminando. Seu comando enviou ondas de choque pelo acampamento. Homens criados para a glória da carga de cavalaria, cujos cavalos valiam seu peso em ouro, agora teriam que lutar ao lado de camponeses. Orgulho contra a sobrevivência. Mas Eduardo deixou claro, apenas os vivos manteriam sua honra. Um por um, nobres de armadura desceram para a lama, ao lado de arqueiros em capuzes de lã. Uma visão que nenhuma alma na cristandade jamais testemunhara. Naquela noite, o acampamento inglês estava estranhamente calmo. Arqueiros cuidavam de seus arcos, passando cera de abelha nas cordas para repelir a umidade. Estacas foram cravadas no chão, trincheiras cavadas à luz de tochas. Cronistas dizem que Eduardo até distribuiu carne e cerveja, para que seus homens dormissem de estômago cheio, enquanto os franceses tropeçavam em seu acampamento, meio famintos após sua marcha forçada. Tudo nas linhas inglesas falava de disciplina. Tudo no exército francês gritava arrogância. Os homens de Eduardo fortificaram a encosta, cavaram buracos para derrubar a cavalaria, vincaram estacas afiadas para empalar cavalos em carga. Eles transformaram a colina em uma armadilha mortal e esperaram. Do outro lado do vale, caos francês escondido atrás de esplendor reluzente. Nobres desfilavam em armaduras polidas, bandeiras tremulando ao vento, cada um determinado a brilhar mais que o outro. Duques e condes brigavam sobre quem lideraria a carga, quem capturaria Eduardo vivo para resgate. Alguns se gabavam de que arrastariam o rei inglês de volta acorrentado, antes do anoitecer. As tentativas de Filipe II de manter a ordem foram afogadas em uma tempestade de trombetas, tambores e vaidade. A cena parecia mais um torneio do que um exército disciplinado. Quando o amanhecer chegou em 26 de agosto, a vanguarda francesa avançou através das ruínas fumegantes deixadas pela campanha de Eduardo. Vilas ainda queimavam, colheitas em cinzas, gado espalhado. Um prelúdio sombrio para o massacre que estava prestes a começar. Camponeses murmuravam maldições, enquanto observavam fileiras de cavaleiros blindados trovejarem e pelas ruínas de suas casas. Para a nobreza francesa, essa devastação era um insulto, exigindo vingança instantânea. Para os ingleses, provava que seu plano estava funcionando. Eles haviam transformado a própria França em uma arma. O exército de Filipe VI chegou a Crécy por volta das 16 horas do dia 26 de agosto. Completamente exaustos após uma marcha punitiva. A decisão sensata teria sido descansar e atacar ao amanhecer. Filipe realmente deu a ordem de parar. Mas paciência não era virtude de um nobre francês. Estratégia era para homens menores. Eles viram os ingleses empoleirados naquela colina, em menor número, sujos, longe de casa, e cheiraram glória. Cada senhor queria ser aquele que capturaria ou mataria Eduardo III. No final da tarde, nuvens de tempestade se formaram. Uma chuva repentina encharcou os campos.
Os franceses riram, confiando em suas armaduras de placas para mantê-los seguros. Mas a tempestade significava algo completamente diferente para as tropas de mísseis. Os ingleses silenciosamente desamarraram seus arcos, guardando as cordas sob capacetes e capas para mantê-las secas. Os besteiros genoveses, seus aliados contratados, não tiveram tanta sorte. Suas cordas amoleceram e esticaram, inúteis em comparação com o teixo tenso dos arcos longos ingleses. Aquele pequeno ato de previsão, alguns minutos de preparação, decidiria o destino de milhares. Quando Filipe VI finalmente chegou e viu os ingleses calmamente posicionados na encosta, bandeiras tremulando ao vento, ele ordenou que seus homens esperassem até amanhã. Mas cavaleiros não esperam. Atrás dele, condes e duques avançaram, gritando que a luz do dia estava se perdendo e a glória escorregando. Alguns já haviam baixado suas lanças. O comando do rei se dissolveu instantaneamente. O grande exército francês deixou de ser um exército. Tornou-se uma multidão de aristocratas impacientes, incapazes de deixar a disciplina ficar entre eles e a vaidade. Assim, a batalha de Crécy começou, não com estratégia, mas com orgulho, espiralizando fora de controle. A vanguarda ignorou as ordens e avançou. Uma vez que alguns nobres começaram a se mover, o resto seguiu, desesperados para não serem deixados para trás na corrida pela fama. Filipe havia perdido o controle antes do primeiro golpe ser desferido. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi uma multidão nobre, galopando em direção à própria destruição. Primeiro vieram os besteiros genoveses. 5.000 dos melhores mercenários arqueiros que o dinheiro podia comprar. Mas havia um problema. Seus pavises, os grandes escudos usados para cobertura durante o recarregamento, ainda estavam com o trem de bagagem. Eles tiveram que avançar sem proteção. A chuva recente também os arruinou. Enquanto os arqueiros ingleses mantiveram suas cordas secas, as cordas genovesas ficaram flácidas e enfraquecidas, cortando seu alcance quase pela metade. Eles marcharam até cerca de 140 metros e soltaram sua primeira salva. A maioria dos virotes caiu curto. Então veio a resposta inglesa. 5.000 arcos longos cantaram juntos. Um som descrito por testemunhas como trovão. O céu escureceu sob a tempestade de flechas. Cada arqueiro disparava 12 por minuto. 60.000 estes chovendo a cada 60 segundos. Os genoveses não tinham escudos, sem cobertura, e suas bestas levavam meio minuto para recarregar. Contra os 5 segundos do arco longo, eles estavam sendo apagados da existência. O pânico os quebrou, e eles fugiram de volta para suas próprias linhas. E então veio a loucura. O conde d'Alençon, vendo a retirada, berrou: "Matem essa ralé bloqueando nosso caminho." Cavaleiros franceses avançaram, massacrando seus próprios mercenários. Eles literalmente massacraram os genoveses, por não morrerem rápido o suficiente. Pegos entre flechas inglesas e lâminas francesas, os mercenários foram aniquilados. Os poucos que escaparam amaldiçoaram seus empregadores e abandonaram o campo. Agora, o assalto principal começou. 12.000 cavaleiros montados carregando colina acima, através de lama e sobre cadáveres, direto em uma chuva de flechas inglesas. É aqui que o verdadeiro terror do arco longo se revelou. A longa distância, as flechas frequentemente falhavam em perfurar as melhores armaduras de placas. Mas elas não precisavam. Elas encontravam os cavalos, olhos, bocas, articulações, pernas, os lugares macios que nenhuma armadura cobria. Um cavalo pesando 680 quilos, atingido por múltiplas flechas, não continuava carregando. Ele gritava, empinava e desabava, tornando-se uma parede de carne que parava aqueles atrás. Cavaleiros colidiam com os caídos. A carga perdeu todo o impulso. A distâncias mais próximas, menos de 90 metros, as flechas de ponta Bodkin do arco longo podiam perfurar cota de malha e até placas em pontos fracos. Através de viseiras nos rostos, através de articulações nas axilas, através de malha nas coxas. Mesmo quando não penetravam, o impacto era brutal, como ser atingido com um martelo.
Golpes repetidos chacoalhavam os homens dentro de suas armaduras, como dados dentro de uma xícara. Os franceses carregaram de novo e de novo, ondas sobre ondas, escalando sobre seus próprios mortos. Os arqueiros ingleses haviam pré-plantado flechas no chão para fácil acesso, mantendo uma tempestade incessante de fogo. Cronistas disseram que as flechas caíam como neve, tão densas que os cavaleiros mal conseguiam enxergar através delas. Mas não eram apenas as flechas fazendo a matança. O terreno em si, moldado pelos homens de Eduardo, tornou-se o carrasco. Cavalos quebravam pernas em buracos escondidos. Cavaleiros caíam em estacas afiadas. A terra encharcada transformou-se em lama sugadora. Cavaleiros que caíam não conseguiam se levantar sob 27 quilos de aço. Eles se tornavam alvos imóveis. E aqui está a imagem que define o horror. Quando os arqueiros ingleses ficaram sem flechas, eles correram para o campo, puxaram hastes dos cadáveres e dos franceses feridos e dispararam de volta. Os franceses estavam morrendo por sua própria dor reciclada. Então entrou o rei João da Boêmia, um homem determinado a morrer com honra. Cego há quase uma década, ele se recusou a deixar o campo. Quando lhe disseram que a batalha estava perdida, ele teria dito: o rei da Boêmia não foge da batalha. Ele ordenou que seus cavaleiros amarrassem suas rédeas para que pudessem guiá-lo para a frente. Ele queria dar pelo menos um golpe antes da morte. O rei cego de 50 anos carregou direto nas linhas inglesas, cortando em direção ao som e à sombra. Ele e todos os seus cavaleiros amarrados foram derrubados instantaneamente. Quando seu corpo foi encontrado, ele ainda estava amarrado aos seus companheiros caídos. Espada na mão, olhos abertos. Ele havia cumprido seu desejo. Ele havia golpeado antes de morrer. Eduardo III ficou tão comovido por sua coragem que seu filho, o príncipe negro, adotou o emblema pessoal de João: 3 penas de avestruz e o lema Ixtien, eu sirvo. Permanece o símbolo do príncipe de Gales até hoje. Ao anoitecer, os franceses haviam carregado 16 vezes separadas. 16 ondas suicidas de sangue nobre atiradas no moedor. Cada carga era menos disciplinada que a anterior. Nobres desesperados lutavam entre si pela frente, e por uma última chance de glória, apenas para afundar e morrer na mesma lama que todos os outros. O próprio Filipe VI liderou a carga final desesperada. Seu cavalo foi derrubado sob ele. Uma flecha rasgou sua mandíbula. Seus guardas tiveram que arrastá-lo do campo de batalha, enquanto ele lutava para voltar à luta. A oriflame sagrada, o estandarte de batalha da França, acreditado para prometer vitória, foi deixada abandonada na lama. Quando a noite caiu, os ingleses mal acreditavam no que havia acontecido. Eles mantiveram sua posição até amanhã, cortando qualquer francês ferido que tentasse rastejar para longe. Seu suprimento de flechas havia se esgotado há muito tempo, forçando-os a terminar o trabalho com facas, martelos e estacas de madeira. Arqueiros camponeses ingleses estavam literalmente espancando nobres franceses até a morte com paus. Quando o amanhecer surgiu em 27 de agosto, a escala do massacre tornou-se inegável. A flor da aristocracia francesa jazia sem vida na lama. O conde de Flandres, o conde de Blois, o duque da Lorena, o conde d'Alençon, o conde de Sancerre. A lista parecia interminável. Mais de 1.500 nobres estavam mortos, 11 príncipes, milhares de cavaleiros menores. Os mercenários genoveses que não haviam fugido também foram massacrados, muitos pelos próprios homens que os contrataram. As perdas inglesas totalizaram cerca de 40 mortos. Apenas 2 cavaleiros entre eles. Um cavaleiro inglês para cada 750 nobres franceses. O desequilíbrio era tão absurdo que cronistas da época se recusaram a acreditar, chamando-o de ato de vontade divina. Mas a verdade era muito mais simples. Em uma tarde, o arco longo tornou a cavalaria pesada obsoleta. No entanto, a verdadeira devastação não estava nos números, mas em quem havia morrido. A guerra medieval sempre dependeu de capturar nobres para resgate. Uma espécie de contrato não dito de cavalaria. Matar os ricos era mau negócio. Mas em Crécy,
Arqueiros ingleses, homens comuns sem senso de honra nobre, simplesmente mataram todos. Eles enviaram flechas através dos rostos de duques e condes, sem se importar com quem eram. O choque psicológico para a nobreza da Europa foi catastrófico. Por séculos, ser um cavaleiro significava superioridade, um direito divino de dominar o campo de batalha. Crécy estilhaçou essa ilusão. Provou que um camponês galês com um arco podia terminar a vida de um senhor tão facilmente quanto outro cavaleiro poderia. Dominância militar não vinha mais de sangue, mas de disciplina, inovação e táticas. O rescaldo foi grotesco. Tantos nobres pereceram que não havia pares suficientes restantes para enterrá-los com honra. Corpos apodreceram por dias no calor. Corvos e lobos se banquetearam em carne principesca. Camponeses saquearam os mortos, despojando armaduras e joias que os fariam ricos da noite para o dia. Armaduras uma vez destinadas a proteger foram derretidas e vendidas para lucro. O exército inglês, exausto, marchou em direção a Calais, deixando para trás um campo tão coberto de cadáveres nobres que os locais o renomearam o Campo do Pano de Ouro, pelas vestes reluzentes que cobriam os mortos. Por anos depois, agricultores arando o solo desenterravam ossos e armaduras enferrujadas, relíquias sombrias do dia em que a cavalaria morreu. A França foi deixada em caos. Tantos nobres perdidos em um único dia criaram um vácuo de liderança. Províncias inteiras perderam seus senhores. A administração entrou em colapso. O exército teve que ser reconstruído do zero. Besteiros foram recrutados, corpos de arqueiros nativos formados e, humilhantemente, táticas de infantaria inglesas copiadas. Crécy também transformou a própria natureza da guerra. O domínio do tiro com arco significava que o combate agora se desenrolava à distância. A era das cargas de cavalaria galantes estava terminada. Batalhas tornaram-se disputas de posicionamento, planejamento e poder de fogo à distância, não coragem ou habilidade com espada. O romance do combate medieval afogou-se na lama de Crécy. No entanto, a França falhou em aprender rapidamente. Uma década depois, em Poitiers, eles cometeram o mesmo erro, carregando colina acima contra arqueiros ingleses, com resultados idênticos. Outro rei capturado, milhares de nobres mortos. Levaria quase um século para a França aceitar totalmente que arqueiros comuns eram mais valiosos que cavaleiros blindados. As consequências sociais foram ainda mais profundas. Se camponeses podiam destruir nobres, o que isso dizia sobre o direito divino? Se criminosos galeses podiam matar príncipes, o que justificava a ordem feudal? Crécy não apenas matou a nobreza da França, assassinou a ideia de que sangue nobre significava superioridade. O arqueiro inglês de arco longo tornou-se o soldado mais temido da Europa. Mas a ironia logo seguiu. O arco longo exigia anos de treinamento. Você não podia produzir arqueiros da noite para o dia. Quando a pólvora chegou, armas que qualquer camponês podia dominar em um dia, o arco longo também se tornou obsoleto. A ferramenta que matou a cavalaria foi ela mesma destruída pelo progresso. A carga final do rei cego da Boêmia tornou-se lenda, um símbolo de honra condenada. Sua decisão de morrer, lutando em vez de recuar, incorporou o último lampejo da cavalaria medieval. Sua morte marcou o fim de uma era quando o valor significava mais que a sobrevivência. Historiadores modernos consideram Crécy uma revolução na guerra. Provou que táticas e tecnologia podiam esmagar números e coragem. Que defesas bem preparadas podiam obliterar cargas montadas. Que poder de fogo coordenado podia dominar o combate corpo a corpo. Cada princípio da guerra moderna nasceu naquele campo lamacento francês em 1346. Mas talvez a imagem mais assustadora permaneça esta. Cavaleiros franceses, a elite orgulhosa da cristandade, bisoteando seus próprios homens para alcançar o inimigo mais rápido, apenas para morrer sob uma tempestade de flechas. Camponeses ingleses calmamente disparando no caos, enquanto nobres caíam como trigo diante da foice. O conde d'Alençon, que havia ordenado o massacre de seus próprios genoveses, foi ele próprio atingido através do rosto momentos depois.
Os franceses mataram mais de seus próprios naquele dia do que os ingleses perderam no total. Os corvos engordaram tanto com carne nobre que mal podiam voar, gambaleando entre cadáveres pesados demais para alçar voo. Uma metáfora grotesca para a queda de uma classe inteira. Hoje, um pequeno monumento marca o campo em Crécy. Poucos visitantes param lá. No entanto, em 26 de agosto de 1346, aquela encosta lamacenta viu o mundo medieval terminar. 5 séculos de tradição militar. A ideia inteira de nobreza guerreira morreu em uma tarde. Morta por camponeses com madeira encurvada e corda. Os ingleses não apenas venceram uma batalha. Eles provaram que coragem não podia derrotar matemática, que nobreza não podia parar flechas, e que a era do cavaleiro tinha acabado. A França perdeu mais do que homens naquele dia. Eles perderam sua crença na ordem natural do mundo. Tudo que foi preciso foram 5.000 camponeses, praticando tiro com arco todo domingo após a igreja.